Com destaque de Brasília, mesmo desarticulada, a Operação Lava Jato obteve mais uma vitória nos bastidores. Para saber o que diz o relatório divulgado pelo TCU, eu vou acionar mais uma vez a Yasmin Costa, que tem todos os detalhes para a gente. Yasmin. Pois é, Lívia, o órgão técnico do Tribunal de Contas da União decidiu que não houve nenhuma irregularidade no pagamento daquelas diárias, gratificações e passagens aéreas aos procuradores que atuaram na força-tarefa da Lava Jato e, por isso, pediu o arquivamento da investigação sobre esse caso. Nesse parecer divulgado pela área técnica do TCU, esses auditores confirmaram que esses pagamentos não violaram o princípio da economicidade, que é um princípio da administração pública. Como é que foi tomada essa decisão? Os auditores dessa área técnica do Tribunal de Contas, eles analisaram alegações feitas pela defesa desses procuradores que estavam sendo investigados por ali supostas irregularidades no recebimento dessas verbas. Vamos lembrar, né, Lívia? Essas investigações envolvendo o pagamento de gratificação, passagem aérea e também diária começou em 2020, pelo menos 5 procuradores estavam sendo investigados e esses pagamentos teriam ocorrido entre 2014 e 2021. O dinheiro recebido por eles é algo em torno de 2,5 milhões de reais. Mas, segundo a própria o parecer, melhor dizendo, da área técnica do Ministério do Tribunal de Contas da União, esse assunto precisa ser encerrado porque não há indícios de irregularidade por parte desses procuradores. Quem são esses procuradores? Alguns nomes conhecidos, como Deltan Dallagnol, que era lá o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato e agora é pré-candidato a concorrer uma vaga para deputado federal, e também Rodrigo Janot, que é o ex-procurador-geral da República. Inclusive, depois dessa decisão da área técnica de sugerir o arquivamento desses processos contra os procuradores, o Deltan Dallagnol, ele comemorou essa decisão e a gente tem essa comemoração dele. Vamos ouvir. E o que é que diz esse relatório da área técnica do TCU? Diz que o pagamento de diárias aos procuradores foi absolutamente legal, regular e que não tem nenhuma irregularidade nesse caso. Além disso, a área técnica recomendou aos ministros que todas as minhas alegações de defesa sejam acatadas, que as contas sejam julgadas regulares e que o processo seja arquivado. Pois é, essa decisão foi encaminhada para a área técnica, essa investigação foi encaminhada para a área técnica do Tribunal de Contas da União a pedido do ministro Bruno Dantas, que é o relator de toda essa investigação. E agora, com essa decisão, cabe ao próprio Bruno Dantas decidir se determina novas diligências, encerra esse caso ou leva o processo para julgamento em plenário. Vale lembrar ainda que esse é um caso de 2020, como eu disse, chegou a ser arquivado, mas por uma determinação do ministro presidente do STJ, Humberto Martins, o caso voltou a ser analisado pelo Tribunal de Contas da União e agora uma nova vitória aí para a Operação Lava Jato, mesmo completamente desarticulada. Eu volto com vocês. Como você mesma explicou, Yasmin, teremos novos desdobramentos desse caso. Obrigada, viu, pelas informações. Boa noite a você. Mais um giro de opinião sobre esse assunto agora aqui no Jornal Jovem Pan. Rodrigo Constantino. Segundo a ação, a justificativa para que essa ação tivesse avanço, avançasse no Tribunal de Contas da União, é que em vez de esses gastos com passagens e diárias que foram feitos pelos procuradores, seria mais viável que eles se estabelecessem nesses locais onde estavam sendo feitas essas investigações, que os gastos seriam bem menores. Mas a gente teve essa notícia que a Yasmin trouxe agora, que o parecer do Tribunal Técnico, de uma análise técnica do Tribunal de Contas da União, disse que essa ação deve ser arquivada porque não vê ilegalidade nesses gastos com passagens e também com diárias. Qual vai ser o desfecho, na sua opinião? Olha, Lívia, eu acompanho o relator nesse caso. Eu acho que o trabalho da Operação Lava Jato foi muito importante para o país e muito demonizado, atraiu muita reação pelos motivos errados, ou seja, pelas virtudes, pelo sucesso da operação e não por defeitos. Então começaram a procurar pelo em ovo. E esse caso me parece ser um caso desses,
Quer dizer, é óbvio que sempre temos que ter um escrutínio com o gasto público, quando envolve dinheiro da viúva, é muito importante ter transparência, ter algum tipo de mecanismo de freio e contrapeso para avaliar se realmente foi necessário, porque a tendência realmente da coisa pública é você não se preocupar tanto assim com custos, porque não é você que está pagando a conta. Isso aí Milton Friedman já explicava muito bem. Só que não me parece ser o caso ali. As viagens eram necessárias, eles tinham a base deles o quartel-general da operação no Paraná. Então, me parece, de novo, picuinha. Eu acho que estão tentando perseguir os responsáveis pela Operação Lava Jato de todas as formas possíveis. Um deles, o juiz, foi considerado parcial, suspeito, pela Suprema Corte do país. E que tem alguns ministros ali que declararam guerra a Operação Lava Jato, né? Consideram a coisa mais terrível que teve, garotos que foram responsáveis por uma operação criminosa, nas palavras do Gilmar Mendes, por exemplo. Então eu acho que esse caso aí já criou muito barulho, não vou dizer por nada, mas por picuinha. Pois é, né, Scaff? E justamente em linha com isso que está dizendo Constantino sobre essas derrotas que a Lava Jato já teve no Supremo Tribunal Federal, com a própria declaração de parcialidade do juiz responsável pela operação, o agora ex-ministro, pré-candidato ao Senado, Sérgio Moro, com todas essas decisões e ainda à sombra dessa possibilidade de punição aos procuradores pela forma como foi organizada a força-tarefa. Afinal de contas, apesar desse posicionamento de hoje, o processo ainda continua, ainda é possível que haja algum tipo de punição a Deltan Dallagnol e aos colegas. Você imagina que isso tudo acabe criando um clima contrário à formação de outros grupos de combate à corrupção? Isso acaba funcionando como um recado negativo para futuras investigações, Scaff? Olha, Vitor, eu vejo que o trabalho da operação, ele é um trabalho em conjunto e, obviamente, ele começa com o trabalho da Polícia Federal. Porque é a Polícia Federal que colhe todas as provas, né? O Ministério Público analisa todos esses fatos, todas as provas e oferece a denúncia e o Judiciário julga. O que está em jogo agora, na verdade, é que há uma discricionariedade quando se há uma operação para fazer aquilo que é conveniente em determinado momento. E essa conveniência era tomada decisões diárias, como foram tomadas, né? Então, com base na discricionariedade e nos limites da legalidade, eu entendo que a área técnica do TCU acertou e, obviamente, causa um alívio, né, ao ex-procurador Deltan, porque, obviamente, está sendo feita uma apuração completamente injusta contra ele, como se ele tivesse colocado algum dinheiro no bolso, o que jamais poderia ter ocorrido e não ocorreu. Então, eu vejo que realmente são coisas que precisam ser, obviamente, apuradas, mas não fazer um escândalo desse, como se alguém que estivesse apurando ocorrência de crime fosse o criminoso. Eu vejo que essa área técnica do TCU, e deve ser consolidado pelo TCU, que obviamente as alegações de defesa do ex-procurador devem ser todas ressaltadas para que obviamente a gente não tenha investigações e processos contra pessoas absolutamente inocentes que não praticaram nenhum ato ilegal, pelo contrário, procuraram fazer justiça.